Olá, bom dia, graça e paz. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Que o seu dia seja um dia revestido de bondade, de longanimidade, de paciência. Seja um dia de saúde e de vigor. Hoje nós estamos no 26º dia de oração do nosso propósito. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O tema será generosidade. Generosidade é uma característica de uma pessoa que emana virtude de Deus. Porque a generosidade é exatamente a capacidade de uma pessoa ajudar outra pessoa. Uma pessoa generosa, ela se sacrifica, assim como Jesus se sacrificou, ela se sacrifica em benefício de outras pessoas. É um ato de bondade. Ela vai sempre expressar a sua generosidade ajudando as pessoas. Na verdade, a generosidade ela é uma qualidade de quem ama servir. Servir em todos os sentidos. Servir com as suas finanças, servir com o seu tempo, servir com suas habilidades, servir com a sua disposição. A pessoa generosa, ela quer ajudar outra pessoa, seja de qual for a forma. E a gente precisa muito dessa virtude, porque Provérbio 22, versículo 9, diz: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Na verdade, a pessoa generosa, ela reflete o amor de Deus, que nos dá bênçãos, que nos concede favores, que nos cerca com suprimento todos os dias. Por isso, Deus é generoso. Jesus foi muito generoso por mim, por você, morrendo em nosso lugar. E uma pessoa, quando ela não desenvolve a generosidade, ela se torna uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que fica presa dentro do seu universo de individualismo. E muitas famílias, muitas casas, elas têm sido destruídas porque a família não tem sido generosa uns para com os outros. Ao invés de ajudar uns aos outros, muitos têm sugado uns aos outros, explorado, abusado. Quantas e quantas mulheres hoje são abusadas, são tratadas de forma áspera, grosseira? Quantos homens são agredidos todos os dias? E isso é o inverso da generosidade. Porque uma pessoa generosa vai sempre se colocar no lugar dos outros. E uma coisa que a gente precisa aprender, está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, quando Paulo escreve aos Coríntios, que era uma igreja empoderada, era uma igreja localizada em um lugar da economia forte, onde tinha pessoas de bom padrão financeiro. Porém, essas pessoas, elas eram egocêntricas. Essas pessoas, elas eram de um individualismo, de uma indisposição de ajudar uns aos outros, que era, na verdade, um ambiente de egoísmo.
O egoísmo, ele é o oposto da generosidade. E Paulo escreve aos Coríntios dando referência para eles de uma igreja humilde, simples, pobre, que era o povo da Macedônia. Que eram pessoas que eles não tinham poder financeiro elevado, eles não tinham grandes estruturas. Porém, veja o que diz 2 Coríntios capítulo 8, diz assim: agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto, posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida dos seus bens e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Uma igreja simples, uma igreja pobre, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, uma igreja que passava por severa tribulação, porém ela transbordava em rica generosidade. Porque não adianta você ter e ser uma pessoa ruim, uma pessoa que não contribui, que não oferta, que não ajuda, que não colabora. Essas pessoas não têm parte no reino de Deus, elas não são abundantes no reino de Deus, elas são miseráveis. Elas têm coisas, mas não têm amor. Elas têm bens, mas elas não são bem. Por isso que é importante nós entender que o grande valor está na virtude manifestada no Espírito. A generosidade faz você abraçar o necessitado, até porque para a gente poder ter generosidade é preciso, a princípio, duas coisas. Primeiro é ser desapegado e segundo é ser misericordioso. Uma pessoa desapegada, ela não vai ficar dando valores às coisas mais do que nas pessoas. Por isso que uma pessoa generosa, ela está sempre fazendo algo a favor de alguém. Tem pessoas que elas fazem questão de serem antagonistas, de não ajudar, de não contribuir, de dificultar as coisas. As pessoas, ao invés de facilitar para os outros, não, elas sempre colocam uma dificuldade, sempre apresentam um ângulo da impossibilidade. Não vai dar. São a linguagem de quem não é generoso. É a linguagem de uma pessoa egoísta. Ela está sempre apresentando uma desculpa. Não vai dar por isso, não vai dar por aquilo. Não dá para ajudar, não dá para fazer. Quando na verdade uma pessoa generosa, ela está sempre enxergando a possibilidade. Quando ela mesma não vai, ela cria uma engenharia que favorece para que aconteça. Ela articula para que a coisa aconteça. Isso sim é uma pessoa virtuosa, com essa virtude gloriosa que é a generosidade. A generosidade não é pensar só em si. E uma pessoa, quando ela não é desapegada, ela não consegue favorecer, ela não consegue facilitar a vida uns dos outros. Uma casa, uma família de pessoas egoístas é um lugar de isolamento, é um lugar de solidão. Pessoas generosas dão atenção. Pessoas generosas, elas cedem o seu ouvido para as pessoas. Só a generosidade se torna um bom ouvinte. Só a generosidade te torna uma pessoa capaz de ajudar os outros. E muitas vezes nós ajudamos as pessoas apenas dando ouvido a elas. Isso tudo é dar, é contribuir. E aqui, se referindo à igreja da Macedônia, o apóstolo Paulo diz: eles tiraram o seu patrimônio até mais do que o que eles podiam. Não tinha nem condições de dar, mas eles deram. E eles me supriram. E o apóstolo Paulo está colocando isso de forma bem categórica. Por isso, no versículo 7 ele diz: todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, e toda a dedicação
e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. A contribuição, a oferta, te faz ser abundante. Não é só no lado financeiro, te faz ser abundante em todos os sentidos, porque a generosidade não é ligada apenas à finança. A finança é uma consequência clara de quem é desapegado e de quem é generoso. Mas a misericórdia faz com que você cresça junto com esse coração generoso, que você cresça na fé, na palavra, no conhecimento, no amor. Por isso, o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja. Ele diz assim: não vos digo isso como quem dá ordem, mas para provar a sinceridade do vosso amor mediante a comparação com a dedicação de outros. Está falando, estou comparando vocês com a igreja da Macedônia para que vocês entendam. Porque no final ele diz assim: convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes o primeiro não somente a contribuir, mas também a sugerir que plano de cooperação. Veja que ele contribuía e ainda sugeria um plano de cooperação, de ajuda. Em outras palavras, a igreja em Corinto estava dando as costas para o seu líder, na verdade estava dando as costas para os irmãos necessitados. E isso é extremamente prejudicial para o povo de Deus, quando na verdade a igreja da Macedônia, mesmo necessitada, mesmo em tribulação, mesmo pobre, ela contribuía e ela também sugeria plano de cooperação. Então, que Deus esteja assim abençoando sua vida, nos dando essa virtude que é a generosidade. Que a sua família possa desfrutar desse valor espiritual, dessa bênção espiritual, dessa virtude, porque a glória da segunda casa, ela se manifesta num ambiente generoso. Jesus foi ele se entregando na cruz por nós, que ele foi glorificado, que ele ressuscitou no terceiro dia. A glória da segunda casa foi manifestada. Ele venceu a morte por meio da entrega. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. É por meio da generosidade, é por meio da entrega. Eu digo isso testemunhando de mim mesmo, na medida em que eu me entreguei para o Evangelho, eu me entreguei para a vida cristã. Deus tem me acrescentado fé, conhecimento, entendimento e sabedoria da parte de Deus. Por isso, entregue o seu coração e Deus vai te trazer abundância de forma sobrenatural, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai de amor e misericórdia, nós oramos nesta manhã clamando por essa virtude gloriosa que é a generosidade. Que a tua igreja possa ser uma igreja que contribui, que colabora, que sejamos solidários uns com os outros, que sejamos cooperadores uns com os outros, para que possamos crescer no temor, no tremor e no amor diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo e em meio à igreja do Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não é inscrito, faça sua inscrição, dê o seu like, acione o sininho e compartilhe as nossas mensagens. Deus te abençoe, tenham todos um bom dia e até amanhã com a graça de Deus.